Incêndio, de Graciliano Ramos, voz Iba Mendes. Numa das viagens ao sítio, José convidou-me para visitar os restos do incêndio que devorara uma das cabanas arrumadas além do aceiro. Fui receoso, nunca me havia aproximado daqueles ranchos onde fervilhavam os diabinhos maliciosos que afligiam as mulheres da lavoura. Venceu-me a curiosidade. Um fogo capaz de suprimir casas era realmente admirável. Eu não supunha o fogo com tantos poderes. Via o doméstico lambendo a trempe da cozinha, elevando-se um pouco no largo em noites de São João e às vezes causando malefícios diminutos, como num dia em que uma brasa caíra do cachimbo de Maria Melo no ombro de minha irmã. Responsabilizaram-no agora por uma devastação volumosa, e isto me surpreendia. Zangara-se, procedera como os cavalos mansos que tomam o freio nos dentes. Deixei o meu carneiro branco amarrado à sombra e saí com o moleque em direção às cabanas. Uma havia desaparecido. Os destroços delas espalhavam-se ainda fumegantes, cinza, um lixo negro e quente que não nos consentia aproximação. De longe senti-me logrado, esperava descobrir labaredas subindo ao céu, madeira estalando, nuvens rubras, e ali se achatavam porcarias. Desgostei-me e não pude atentar nelas. Num terreiro, diante do rescaldo, homens e mulheres choravam, lamentavam-se, gesticulavam, e alguns, sentados em baús, pareciam idiotas, silenciosos e inertes. Desviei-me de um objeto escuro, semelhante a um toco chamuscado. Os olhos em redor estavam fixos naquilo, e pouco a pouco distingui palavras no alarido, o esboço do caso medonho. Enquanto os homens trabalhavam na roça e os meninos vadiavam pela vizinhança, duas pretinhas faziam a comida, soprando a lenha, agitando o abano. Uma faísca chegara à parede e em minutos a palha ardia. As criaturas haviam tentado reparar o desastre, nada conseguindo, a mais nova fugira. A outra resolvera esvaziar a casa, salvar as panelas, o ralo, as esteiras, a cama de varas, a trouxa de roupa, as arcas. Surdas aos chamados da irmã, arrecadara todos os trastes, menos a litografia de Nossa Senhora, provavelmente sapecada na camarinha. As paredes sumiam-se, o teto se desmoronava, a porta única era uma goela vermelha, donde saíam línguas temerosas. Apesar disso, mergulhara na fornalha em busca da imagem benta. De volta achara a passagem obstruída e morrera. Estava ali. Uma rapariga gemia entre soluços que procurava dissuadir a infeliz. Nossa Senhora não precisava de ninguém, escaparia se quisesse. A teimosa recusara os conselhos e estava ali. Os olhos se pregavam na coisa estendida, junto ao borralho. A narração me embrulhava o estômago, a fumaça me arrancava lágrimas, dava-me dores de cabeça. Eu nunca tinha visto um cadáver. Receava e desejava examinar aquele, mas certamente se desmanchara na catástrofe. Arrependia-me de haver atendido ao convite de José. Bom voltar ao sítio, deitar-me no colchão de folhas, admirar os periquitos, as flores de mulungu, as espigas amarelas. Não conseguiria, porém, tranquilidade. Excitava-me preso ao cisco ardente e fuliginoso, ao choro, às lamúrias, propenso num gesto mórbido a torturar-me. Seguindo o gesto do grupo inconsolável, cheguei-me ao tronco escuro, exposto no chão, uma preciosidade. Por quê? Não me capacitava do valor, estranhava que se referisse a ele com respeito, lhe desse em nome de cristão. Pedaços da realidade me entravam no entendimento, eram repelidos, tornavam confusos. Afirmações e negações quase simultâneas me assaltavam. Jazia ali um ser humano, logo recusava a proposição insensata. Nada de humano,
Tinha a aparência vaga de um rolo de fumo, rolo de fumo, semelhante aos que o meu pai guardava no armazém, umedecidos em líquido viscoso, empacavirados em bananeira. Apenas aquele não estava úmido nem coberto, estava nu e torrado. Um rolo de fumo ordinário, dos que se vende nas barracas de feira, pelando-se, esfarelando-se ao sol. Difícil atribuir-lhe nome de mulher, existência de mulher. Contudo, as exclamações reiteradas, fragmentos de asserções contínuas, desbarataram a evidência, deram-me afinal a certeza de que se achavam no terreiro porções da negra morta. Forçava-me a não perceber nexo entre aquela espécie de barrote queimado e a sujeita valente que se mexera, defendendo os trens domésticos, a ausência de braços e de pernas. A energia mencionada e a inércia visível debatiam-se dentro de mim. A indecisão transformou-se em grande medo, não da coisa parada, mas da que se movera e continuava a mover-se nas queixas próximas. Esta iria surgir, talvez, animar a outra e punir-me. Não havendo obtido licença para ver o desastre, sentia-me culpado, mas era impossível determinar o grau da culpa. Considerava-me profanador. Não me permitiriam ver defuntos, sobretudo aquele, privado das formas comuns, consequência de tragédia. Curvei-me no arremesso de coragem. Faltava-lhe o cabelo, faltava a pele, e não havendo seios nem sexo, perdiam-se os restos de animalidade. A superfície vestia-se de crostas, como a dos metais inúteis, carcomidos no abandono e na ferrugem. Em alguns pontos semelhava a carne assada, e havia realmente um cheiro forte de carne assada. Fora daí ressecava-se demais. Nesse torrão cascalhoso sobressaía a cabeça, o que fora a cabeça, com as órbitas vazias, duas fileiras de dentes alvejando na devastação, o buraco do nariz a expelir matéria verde, amarelenta. Distingui uma cara, sobra de cara, máscara pavorosa, mais feia que a dos personagens do carnaval. Não enxerguei pormenores, vi apenas de relance a dentadura, as órbitas vazias, o fluxo purulento. Mudei a vista, arredei-me engulhando, amaldiçoando José, que me expusera à enorme desgraça, e analisava tudo com interesse. Afastei-o, regressamos ao sítio, mas as sombras das árvores, as flores do mulungu e as aves não me deram sossego. Condenava-me e condenava o moleque. Se não me houvesse rendido à tentação, aquela imundície não existiria, pelo menos não existiria no meu espírito. Cheguei a casa precisando confessar-me, livrar-me da recordação medonha. Narrei o que vira e o que ouvira, fagulhas alcançando a palha, roendo a palha, semeando estragos, a mulher conduzindo móveis, defendendo a Virgem Maria, sucumbindo enrolada em chamas, depois estirada no chão, sem braços e sem pernas, os dentes arreganhados numa careta, 2 buracos tenebrosos, gelatina esverdeada a correr das ventas. Arrepiava-me, repetia a descrição, excitava-me tanto que meus pais tentaram acalmar-me, reduzir o sinistro. Não havia motivo para a gente se aperrear. Fora uma infelicidade, sem dúvida, mas era a vontade de Deus, estava escrito. E podia ser pior, muito pior, se tivesse queimado a igreja ou a loja de seu Quinca Epifânio, a mais importante da vila, o dano seria tremendo. Deus era misericordioso, contentava-se com uma habitação miserável, situada longe da rua, e com o sacrifício de uma preta anônima. Não me convenci. A loja de seu Quinca Epifânio e a igreja não tinham nada com o negócio. Eu não vira incêndio na igreja, nem na loja de seu Quinca Epifânio. Vira uma choupana destruída, e a choupana crescia, igualava-se às construções de tijolo. Seu Quinca Epifânio e padre João Inácio estavam vivos. Se tivessem morrido no fogaréu, não seriam mais nojentos que a negra. Deviam repreender-me, dizer que me comportara mal, abandonando o aceiro, as árvores, os periquitos, as flores.
A lembrança infeliz me atormentava. Necessário que os outros soubessem isto e me censurassem. Tinha sido sempre rigorosos em demasia e agora me deixavam com aquele peso no interior. A arguição e o castigo me dariam talvez um pouco de calma. Eu esqueceria nos lamentos e na zanga a visagem terrível. Não me puniram, quiseram transformar aquele horror num fato ordinário. À noite o sono fugiu, não houve meio de agarrá-lo. A negra estava ali perto da minha cama, na mesa da sala de jantar, sem braços, sem pernas, e tinha 2 palmos, 3 palmos de menino. De repente se desenvolvia em excesso, monstruosa. Sob a testa imensa rasgavam-se precipícios imensos. O nariz era um açude imenso de pus, e os dentes se alargavam numa gargalhada imensa. Em noites comuns, para escapar aos habitantes da treva, eu envolvia a cabeça. Isto me resguardava. Nenhum fantasma viria perseguir-me debaixo do lençol. Agora não conseguia preservar-me. O tição, apagado, avizinhava-se, puxava a coberta, ligava-se ao meu corpo, sujava-me com a salmoura que vertia de gretas profundas. As órbitas vazias espiavam-me, a lama do nariz borbulhava no estertor, os dentes se acavalavam e queriam morder-me. Encolhia-me, escondia o rosto num travesseiro e a visão continuava a atenazar-me. Os arrepios que me agitavam mudaram-se em tremor violento. Não resisti ao suplício, gritei como um doido, alarmei a família. Vieram buscar-me, tentaram varrer-me um espectro da imaginação, acomodaram-me aos pés da cama do casal. Aí me abati, no círculo de luz da lamparina, ouvindo o canto dos galos, até que a madrugada me trouxe uma ligeira modorra, cheia de sonhos ruins. Adormeci com a figura asquerosa, despertei com ela. Durante o dia voltei a mencioná-la, a descrevê-la, nauseado. Procurei o autor daquela sórdida agonia e responsabilizei Nossa Senhora. Se a criatura não tivesse tido a ideia de salvar a imagem, estaria cortando palmas de ouricuri para fabricar nova cabana. Tinha devoção e isto a perdera. Evidentemente a mão de Deus era ingrata e feroz. Em paga de tão puro desvelo, cólera, destruição. As pessoas grandes, porém, refutaram o meu juízo de modo singular. A Virgem Maria tinha sido generosa, escolhera a negra porque a julgava digna de salvação, impusera-lhe algumas dores e em troca lhe oferecia o paraíso, sem o estágio do purgatório. O fogo do purgatório, horroroso, não se comparava aos lumes terrestres, e todos nós, cedo ou tarde, nos frigiríamos nele. A negra tivera sorte, provavelmente já estava no céu diante de Jesus, misturada aos serafins. Essa esquisita benevolência deixou-me perplexo. Calei-me imprudente, mas achei o comentário duvidoso e embrulhado. Não me parecia que o purgatório fosse indispensável, e a negra, incompleta e imunda, não estava no céu. Que ia fazer lá? Estragaria as delícias eternas, mancharia as asas dos anjos. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.